Tem 17. Processo 48.500, 3734, 2012 e 88. Recurso administrativo interposto pelas Centrais Elétricas do Pará, S.A., requerendo a suspensão da exigibilidade das parcelas de empréstimos de reserva global de reversão vencidas e não pagas. Diretor-relator, Dr. André Peptoni. A RGR caracteriza-se como reserva ou fundo público, constituído mediante contribuições oriundas de todas as concessionárias e permissionárias de serviço público de energia elétrica. O fundo RGR destina-se a prover recursos à União para o pagamento de indenização dos ativos ainda não depreciados, nos casos de reversão e ou encampação de serviço, bem como para a expansão e a melhoria de serviços públicos de energia elétrica. Atualmente, compete à Eletrobras a gestão do fundo. E nos termos do parágrafo 4º do artigo 4º da Lei 5.655 de 71, foram formalizados entre a Eletrobras e CELPA diversos contratos de financiamento e concessão de subvenção, utilizando-se para tanto recursos da RGR. Ocorre que a SFF, com apoio da Eletrobras, apurou e informou à Procuradoria da ANEEL a existência de débitos relativos a algumas parcelas vencidas e não pagas dos financiamentos concedidos com recursos da RGR, de forma a possibilitar a respectiva cobrança administrativa ou judicial. Na sequência, a SAF, por meio do ofício 335 de 2012, notificou a CELPA a efetuar o pagamento ou apresentar recurso em relação aos débitos em aberto de sua titularidade relativo às parcelas vencidas e não pagas de financiamento concedido com recurso da RGR. Veja que aqui não estamos tratando do recolhimento da RGR, sim de financiamento que está atrasado. E a tabela 1 apresenta o montante total. Nós temos que o principal importa em 36.355.000, considerando os encargos mais 27 milhões, então o total representa 63.585.000. Inconformada, isso aqui foi informado pelo ofício 335 de junho de 2012, portanto aí precisa ainda mais de um ano de correção para termos o valor atualizado. Então posso dizer que aqui foi atualizado provavelmente ou junho ou julho de 2012. Inconformada com a cobrança recebida, a CELPA, em 16 de julho, protocolou recurso administrativo. A SAF, pela nota técnica 448, em juízo de reconsideração, analisou os argumentos e os pedidos apresentados pela CELPA e, reportando-se as recomendações exaradas da Procuradoria da ANEEL, manteve o parecer 305 e entendeu por bem manter a cobrança. Em 2 de agosto, então, diante do juízo de reconsideração realizado pela SAF, eu fui designado relator do processo por conexão a outro processo da CELPA a mim distribuído. Ocorre que em 3 de agosto, o juízo da terceira vara civil da comarca de Belém, nos autos da recuperação judicial, proferiu decisão nos seguintes termos. Ele determina ainda que a Eletrobras a regularizar o repasse de recursos provenientes da RGR, da CDE e da CCC à CELPA, e também reconhece a natureza não tributária dessa dívida de RGR. Em consequência da decisão judicial, o processo foi retirado da pauta da 20ª reunião pública ordinária da diretoria realizada em 7 de agosto. Por quê? Porque diante dessa decisão, a CELPA hoje tem uma decisão judicial em que impede a cobrança dessa parcela não paga de RGR pela ANEEL. Mesmo tendo convicção a agência de que essa parcela ela não poderia fazer parte do rol dos encargos devidos pela CELPA, objeto da decisão do juízo lá da vara de Belém. Em consequência da decisão judicial, então o processo foi retirado da pauta e, por meio do parecer 435 de agosto de 2012, a Procuradoria analisou os autos e opinou que a decisão judicial proferida então no processo judicial não impede a continuidade do procedimento de liquidação dos créditos oriundos do empréstimo de RGR e recomendou a continuidade do processo visando a constituição definitiva dos créditos. Ou seja, a decisão judicial ele impede a cobrança efetiva, mas não impede o avanço aqui na instrução administrativa. E em 1º de setembro de 2012, o juízo da terceira vara civil da comarca de Belém, nos autos da recuperação judicial, proferiu sentença novamente, onde a ANEEL recorreu e ele manteve aquele entendimento. Em síntese é isso.
Por meio do memorando, então, 1065, de outubro de 2012, e do memorando 1070, de outubro de 2012, também a Procuradoria encaminhou cópia do parecer 24, no qual foi concluído que a ANEEL possuiria competência concorrente com a da Eletrobras para realizar a cobrança dos valores devidos pela concessionária a título de parcelas vencidas de financiamento realizado com recurso da RGR. E, diante do parecer 189, de abril de 2013, a Procuradoria apresentou interpretação quanto ao conteúdo e aos efeitos da sentença judicial acima. Informou, inclusive, que a decisão foi objeto de recurso de agravo de instrumento interposto pela Procuradoria da ANEEL. E, por fim, destaca que, mediante o parecer 214, de abril de 2013, a PGE, ao analisar o recurso administrativo interposto pela CELPA nos autos dos processos em tela, nada obstante recomendar a anulação da certidão de dívida ativa, as CDAs, manifestou-se pela necessidade de que os respectivos procedimentos administrativos sejam impulsionados a fim de que se finalize a liquidação administrativa de crédito, que foi dado o primeiro input. Entretanto, a empresa, a CELPA, a concessionária, impetrou recurso e falta o julgamento do colegiado em última instância para que se conclua a instrução processual no âmbito da administração. É o relatório. Procuradoria. Esse processo teve vários desdobramentos, tanto judiciais quanto administrativos. A Procuradoria se manifestou várias vezes e o relator ele conseguiu resumir com perfeição todos os pronunciamentos da Procuradoria. Por essa razão, eu não vou alongar aqui e entrar no detalhe de todos os pareceres. Trata-se de recurso administrativo interposto pela CELPA, em face do ofício da SAF, de número 335, que notificou sobre a cobrança desses encargos vencidos de RGR. De início, destaca-se que não se encontra juntado aos autos o AR de data de recebimento e que, diante disso, fica prejudicada essa análise e, logo, no princípio da boa-fé, vamos considerar o recurso tempestivo. Sustenta a CELPA que os créditos oriundos de contrato de financiamento firmados entre a Eletrobras e CELPA encontram-se com sua exigibilidade suspensa, haja vista o ajuizamento de pedido de recuperação judicial, cujo processamento foi deferido em 28 de fevereiro de 2012. Aqui, só lembrando, a contenda é que a área técnica da ANEEL entende que esse crédito oriundo de financiamento firmado com a Eletrobras, ele não poderia ser objeto da recuperação judicial e, logo, ele não estaria suspensa a sua cobrança. Os créditos oriundos dos contratos de financiamento firmado com a Eletrobras e CELPA possuem natureza civil contratual e sua exclusão do processo de recuperação judicial pressupõe expressa e definitiva decisão judicial a respeito, o que entende a concessionária. E, por fim, alega a CELPA que a ANEEL não teria utilizado o instrumento processual adequado para impugnar o rol de credores e dívidas apresentados pela CELPA nos autos de recuperação judicial. Ocorre que, senhores diretores, ao contrário do que é alegado pela recorrente, a Procuradoria, ao analisar o recurso interpostos em casos análogos, manifestou-se no seguinte sentido: de que nem todos os débitos da CELPA devem ser habilitados no plano de recuperação judicial, de modo a suspender a sua exigibilidade. Entendeu a Procuradoria que débitos como tributos, encargos setoriais e penalidade de multa aplicada pela ANEEL, por sua natureza, devem ser excluídos do processo de recuperação judicial da concessionária. Considerando a relevância do tema, transcreve-se o seguinte excerto do parecer 305, é que eu trago o fundamento do parecer da Procuradoria. Com efeito, é necessário reconhecer que, nos expressos termos do artigo 6º, parágrafo 7º da Lei 11.101 de 2005, que regula a recuperação judicial, as execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo seu deferimento. Tanto é assim que, ao deferir o processamento de recuperação judicial ajuizada pela recorrente, o juiz de direito da 6ª Vara Civil, respondendo pela 13ª Vara Civil da Capital, de Belém, expressamente ressalvou as ações de natureza fiscal. E cabe, portanto, examinar a natureza fiscal dos encargos setoriais, dos financiamentos realizados com recursos de tais fundos e das respectivas cobranças. Conforme sustentado pela Procuradoria da ANEEL no parecer 180, bem como no parecer 305, um de 2010, ambos de 2012,
O encargo setorial, tais como CDE, CCC, RGR e Proinfa, constituem entradas de contas específicas abertas em instituições financeiras oficiais que muito se assemelham aos assim denominados fundos especiais previstos nos artigos 71 a 74 da Lei 4.320/64. De fato, os fundos especiais caracterizam-se como reservas de receita pública destinada à realização de determinado objetivo ou serviço de interesse público, o que é o caso. Representam exceção ao princípio da unidade de tesouraria, em razão do qual todas as receitas públicas são recolhidas ao Tesouro para daí saírem somente sob a forma de pagamento de despesa consignada no orçamento. De maneira análoga, ou semelhante aos fundos especiais, os fundos setoriais apresentam-se como concentração de recursos destinados a promover setor ou atividade vinculada ao serviço público. A razão da criação das referidas contas, tal como no caso dos fundos especiais, decorre da própria dinâmica da administração pública, na qual alguns programas de trabalho e setores apresentam-se munidos de importância vital e, por isso, necessitam de fluxo contínuo de recurso financeiro que lhes garanta o desenvolvimento integral e contínuo. Nesse sentido, a administração, mediante lei, associa determinadas receitas públicas, que não as provenientes de impostos e taxas, a atividades ou setores específicos. Assim como os fundos especiais, os fundos setoriais não possuem personalidade jurídica própria. Sua administração e movimentação é atribuída por lei a um ente. E aqui, no caso, estamos tratando da Eletrobras. E nessa diapasão, cabe destacar que, embora o fundo seja administrado pela Eletrobras, os respectivos recursos não pertencem à Eletrobras, o que significa dizer que as dívidas do fundo não podem ser solvidas com recursos da Eletrobras e tampouco as dívidas da Eletrobras podem ser pagas com recursos desses fundos. Trata-se, na verdade, de um patrimônio especial. É que a lei não atribui a titularidade desses créditos à Eletrobras, configurando-a tão somente como depositária legal dos recursos, com atribuições relativas à aplicação do recurso e gerenciamento das respectivas contas bancárias. Dessa forma, percebe-se claramente que os encargos setoriais destinam-se à execução de políticas públicas setoriais específicas, conforme expressamente indicado na legislação setorial de regência, representando, portanto, verdadeiros recursos públicos predestinados à realização de interesse público. Os encargos setoriais constituem-se, portanto, recurso público, dos quais o ente administrador das contas não pode dispor, mantendo-se vinculado a proceder à destinação de tais verbas conforme tenha sido previsto na legislação setorial de regência, e, com efeito, a movimentação dessas contas, quando necessárias, não é ato discricionário do agente gerenciador. Ao contrário, preenchidos os recursos legais para aplicação das verbas, a movimentação da conta é um ato vinculado. Ou seja, não cabe discricionariedade da Eletrobras. Conquanto não se deva confundir o encargo setorial com tributo, haja vista sua hialina natureza de encargo, obrigação legal decorrente de assunção de condição de agente setorial, é necessário reconhecer que, dado tratarem-se de recursos públicos, configuram receitas não tributárias e que, quando inadimplidas, enquadram-se no conceito de dívida ativa não tributária da União, nos termos do artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 8.830 de 80, que dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública e da outras providências. Dessa maneira, ao contrário do que argumenta a recorrente, não é relevante para o deslinde da questão o fato de que a Eletrobras seja sociedade de economia mista e, portanto, pessoa jurídica de direito privado. O relevante é que os recursos do Fundo Setorial Reserva Global de Reversão são evidentemente recursos públicos e, portanto, não pertencem à Eletrobras e, consequentemente, os financiamentos realizados mediante a utilização não são empréstimos privados, mas encontram-se, sim, submetidos ao mesmo princípio interpretativos aplicáveis ao fundo setorial do qual são oriundos. Portanto, é necessário reconhecer que, ao contrário do que é alegado pela recorrente, os créditos relativos aos financiamentos com recurso do fundo RGR, ainda que formalizados por intermédio da Eletrobras, caracterizam-se crédito público, dívida ativa não tributária da ANEEL, e, portanto, estão sujeitos à execução fiscal. Consequentemente, a sua cobrança ou execução apresenta natureza fiscal e, assim, o deferimento da recuperação judicial não deveria suspender ou impedir sua cobrança. Só deixo claro que esse é o nosso entendimento. Entretanto, o juiz de Belém que toca a recuperação judicial, ele entende que pode suspender e hoje a decisão que está prevalecendo é essa. Então, está suspensa a sua cobrança. Uma vez caracterizado a natureza pública dos encargos setoriais e dos financiamentos deles oriundos,
e, portanto, sua submissão à execução fiscal, bem como que, por decorrência, a competência arrecadatória de tais créditos é da ANEEL e consequência, reconhecer a natureza fiscal de sua cobrança ou execução. Observa-se que não há nos autos ofensa ao princípio da legalidade e da segurança jurídica, é que, uma vez pacificado o entendimento no âmbito da administração de que a ANEEL possui ordinariamente legitimidade para a prática de atos administrativos de cobrança, bem como para o ajuizamento de execução fiscal mediante prévia inscrição do crédito em dívida ativa, a SAF emitiu o ofício 335, realizando a notificação e a cobrança da CELPA. Dessa forma, foi garantida a oportunidade da ampla defesa, tendo em vista que a CELPA recorreu e se manifestou nos autos. O contraditório foi observado e garantido no procedimento interno de cobrança, especificamente no que se refere à apuração de certeza e liquidez desse crédito, não havendo, portanto, ofensa nem ao princípio da legalidade, muito menos à segurança jurídica. Relevante destacar que, conforme carta 5.651 de agosto de 2012, a Eletrobras informou os valores atualizados da dívida da CELPA referente a parcelas vencidas de empréstimo da RGR. E aqui encontra os novos valores, aqui atualizado até agosto de 2012, e em valores de agosto de 2012 isso já representa pouco mais de 71 milhões de reais. E diante do sustentado pela Procuradoria, destaca-se que a prolação de sentença pelo juízo da 13ª Vara Civil da Comarca de Belém, nos autos de recuperação judicial, ela não impede a continuidade do processo no âmbito administrativo, cujo objeto é apenas garantir a ampla defesa e o contraditório e apurar a certeza e a liquidez do crédito. E aqui eu transcrevo excerto do parecer da Procuradoria. Com efeito, a sentença judicial foi objeto de recurso por parte da ANEEL e pode, portanto, ser modificada. Ademais, o prosseguimento do presente processo administrativo não implica em ato de cobrança ou exigência do efeito pagamento dos créditos, diante da suspensão promovida pelo juízo de Belém, mas mero acertamento de sua certeza e liquidez, ficando o ajuizamento das respectivas execuções fiscais pendentes do desfecho da ação da recuperação judicial em curso. Assim, entende-se que a decisão judicial não impede que essa diretoria colegiada conheça e analise o recurso interposto, conferindo certeza e liquidez ao crédito. Sendo assim, entende-se possível conhecer do recurso administrativo interposto e, no mérito, negar-lhe provimento para fixar a certeza e a liquidez dos créditos ora analisados. Aqui cabe só mencionar que a recuperação judicial que eu me refiro em nada tem a ver com a do Grupo Rede. Isso aqui é aquele caso da CELPA. O Grupo Rede está muito veiculado agora na imprensa. Com fulcro nas considerações acima, considerando que consta no processo 48.500.00.3734/2012, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela CELPA e, no mérito, negar-lhe provimento, e voto por determinar a SAF que periodicamente monitore, junto à Eletrobras, o regular pagamento da CELPA dos encargos setoriais e dos empréstimos dele oriundos, inclusos no plano de recuperação judicial, homologados na ação da recuperação judicial, e por determinar a Procuradoria da ANEEL que, diante da sentença proferida na ação da recuperação judicial em trâmite perante a 13ª Vara Civil da Comarca de Belém, no estado do Pará, nos autos em tela mencionados, e até que a decisão nela contida seja modificada, suspenda o ajuizamento da execução fiscal. Tendo em vista que a etapa do recurso agora foi superada, nós já podemos promover a execução fiscal, só que ela está suspensa em função de decisão judicial da Comarca de Belém, que estamos tentando reverter. É o voto. Em discussão. Em votação. Com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e, no mérito, negar-lhe provimento, o recurso administrativo interposto pela CELPA, determinar a SFF e a PGE as providências que acabaram de ser relatadas pelo diretor relator. Próximo item.